dia! Hoje nós começamos a nossa aula de geografia, né? Então a gente vai dar o início ao módulo 7 do nosso terceiro livro, começando o terceiro bimestre, e a gente vai falar um pouquinho agora das transformações das paisagens no município. A gente já vem falando dessas transformações ao longo desses 2 bimestres, né? Inclusive, um pouquinho antes da gente sair para as aulas online, vocês confeccionaram um cartaz com uma pesquisa do bairro, com fotografias, informações de como era esse bairro antigamente e de como ele veio se transformando com o passar dos anos. A gente vai perceber agora e entender que essas mudanças, ela tem um nome, né? Então, a gente vai aprofundar o nosso conhecimento nesse estudo, né? Então, vamos lá. Ó. Na aula de geografia, a gente vai para o capítulo 7, nós vamos fazer da página 267 a 269. E agora também a gente vai incluir uma nova ferramenta, que é o Jamboree, que eu vou explicar um pouquinho mais ali na frente para vocês. Então, vamos lá. Começando na página 262 e 263, tem lá o título da lição que eu falei para vocês que a gente vai começar a explorar. Então, ele faz aquelas perguntas para a gente começar a pensar a respeito, né? A gente consegue identificar o que está de diferente, o que tem de diferente nessas paisagens? Então, de uma fotografia na primeira página, se trata de uma paisagem, né? A gente vê girassóis, vê o sol se pondo lá no fundo, uma montanha. Já na outra página tem prédios, continua tendo uma montanha lá no fundo, mas já existem prédios, né? Já não tem mais os girassóis. Então já mudou, né? Para a construção desses prédios, teve que haver uma coisa que a gente chama de intervenção. Intervenção é quando a pessoa ela vai lá e mexe nesse ambiente, né? Então, antes mesmo de existir o ser humano, a paisagem, a natureza, ela já existia. Ela é natural porque ela é de natureza. Então, já existiam os mares, os rios, os peixes, os animais. E com o surgimento do homem, a adaptabilidade, né, o desenvolvimento do homem, ele foi adaptando essa realidade, intervindo nela, para deixar mais conforto para a gente. Então, assim, as casas, os carros, os meios de transporte, tudo isso é uma forma de modificar o ambiente. Então, às vezes, por exemplo, quando a gente está passando em algum lugar, vocês fazem aquele caminho para ir para a escola, ou para ir ao shopping, ou para ir para a casa do avô, para qualquer lugar, e tinha sempre um supermercado lá. De repente veio uma construtora, que é aquelas empresas que constroem rapidamente, demoliu tudo e construiu um prédio onde morarão pessoas lá agora. Isso é uma intervenção do ambiente, né? Tirou um estabelecimento e construiu-se outro. E isso pode acontecer, de repente, onde era um espaço apenas de natureza, né? Então, será que onde vocês moram foi mudando ao longo do tempo? E aí a gente continua lá na página 265, que vai perguntando para a gente: a paisagem natural em nosso dia a dia. Então, ele fala o seguinte: observe atentamente a imagem, leia o texto e responda as perguntas. Então, aqui a gente precisa de interpretação, e essas perguntas da página 265 vai entrar naquele nosso combinado. Não tem nem espaço aqui, então vai entrar lá no formulário que vai anexado para vocês responderem. Não vai ser preciso responder na apostila, apenas lá no formulário, ok? E aí eu faço a correção por lá. Então vamos lá. Observa lá a imagem que ele está falando aqui. Vegetação crescendo entre blocos de concreto de uma cidade. Então, se vocês já tiveram a oportunidade de andar por qualquer lugar, a gente sabe que antes de surgir o asfalto, que é onde o meio, né, das ruas, por onde os carros trafegam, os ônibus, era tudo barro, né? Era tudo feito vegetação, onde são construídas casas. Tudo isso foi descobertas dos homens, os tijolos, o cimento, o concreto, tudo isso foi sendo descoberto ao longo de muitos anos, para a gente chegar ao que nós temos hoje. E só que a natureza, ela também não parou de se desenvolver,
ela continua procurando meios de sobreviver. Então, se a gente reparar aqui, ó, em meio ao concreto, continua crescendo a vegetação. E aí vem o poema falando aqui, ó. É lindo observar a vida crescendo ou renascendo sobre ou entre o concreto. Que é admirável presenciar algumas gramas de vegetal sendo mais forte que quilos ou toneladas de concreto. Isso é resistir. Na mínima possibilidade de nascer e aparecer uma planta, pode brotar em uma rachadura ou um minúsculo espaço entre o ladrilho e outro. Ou então a planta pode ser a própria rachadura. Isso é resistir. Com beleza e com bravura renascem flores lindas em meio à dureza do concreto, colocando um pouco de cor na imensidão do cinza, do preto e do marrom. Por que essa poetisa, Ana Paula Rosson, tá, o título do texto é Eu resisto, tu resiste, nós resistimos. O que é resistir? Porque com o progresso, conforme a gente foi crescendo, se desenvolvendo, a gente foi deixando a natureza de lado. A gente poluiu os rios, a gente desmatou as florestas, a gente destruiu as árvores. Só que, sem a natureza, nós, seres humanos, não sobrevivemos. A gente precisa das árvores para poder purificar o nosso ar, fazer a fotossíntese, né? A gente precisa dos rios para ter água limpa, que é a nossa água doce, então a gente está poluindo a nossa fonte de água, né? Porque dos oceanos a gente não consome. Então, tudo isso a gente cresceu, mas não pensou no meio ambiente. Então, quando a gente vê ali a graminha, olha lá, crescendo entre o concreto, é uma forma de resistir, é tentar sobreviver. E aí vem as questões para a gente entender, que fala ali na letra A, a autora do texto aprecia o fato de crescer vegetação em cima ou entre o concreto? Apreciar é gostar. Ela gostou disso? Sim ou não? E vai me explicar o porquê. Não adianta só lá, colocou lá, sim, ela gostou, não, ela não gostou. Tem que me explicar, argumentar. Ela gostou, por que ela gostou? Ela não gostou, por que não? Letra B. Você já viu vegetação crescer em cima ou entre o concreto nas calçadas, no lugar onde você vive? Caso tenha vista, descreva para os seus colegas. Aqui, a gente não vai descrever para os colegas, você descreve escrevendo, tá? Descrever é dizer como é que é. E a letra C é, na sua opinião, o que existia primeiro em seu lugar de viver, a vegetação ou o concreto? Então, o que veio primeiro, a natureza ou as nossas casas de concreto? E explica o porquê. Na página 266 é o faça você mesmo. Então, esse aqui você vai responder direto aí na apostila. Por quê? Ele fala assim, ó. Agora que já vimos que muitas vezes a natureza resiste às construções humanas, queremos saber mais sobre o seu lugar de viver. Então, assim responda. Letra A. Na rua da sua moradia existe uma calçada? Se sim, do que ela é feita? Então, você vai responder, na rua da minha moradia existe uma calçada, ela é feita de tanto. B. A rua da sua moradia é asfaltada ou é de terra? A minha rua, ela é... Então, essa aqui você já faz direto aí e é de acordo com o que você tem aonde você mora, tá ok? Então, esse você vai fazer direto na apostila. Professora, como que você vai corrigir esse aqui depois? Esse você fotografa e me manda. Esse exercício aqui, ó, da página 267, você tem que escrever se as imagens a seguir são paisagens naturais ou humanizadas. Então, lembra que eu falei? Paisagem natural é tudo que vem da natureza. Paisagem humanizada quer dizer que o ser humano interferiu nela, ele modificou. Então, tudo que tinha natureza e o ser humano construiu, modificou ela, se tornou uma paisagem humanizada. Então, tudo que eu olhar e tiver natureza, professora, é uma paisagem natural? É. Tudo que eu olhar e precisou da construção do homem é uma paisagem humanizada? Sim. E essa atividade eu vou escrever aqui? Sim, só que nós vamos testar aquela outra ferramenta que eu falei para vocês, que é o Jamboard. Então, eu peguei de uma forma bem simplesinha essa atividade para a gente começar a testar essa ferramenta. Então, olha só, lá no seu arquivo, eu vou enviar para vocês, lá no Class, no Google Class, vai ter lá o Jamboard, que vocês vão visualizar as imagens assim, olha lá. É exatamente igual que tá na apostila, só que eu embaralhei a ordem, né, das
das imagens. E o que vocês vão fazer? Aqui no cantinho esquerdo, tem uma aba de opções, tá vendo? Lá em cima, na primeira, tá escrito caneta. Você vai selecionar ela. Quando você seleciona, ela tem as opções de pontinhas e cores. Você escolhe a cor que você gosta. Escolhe uma cor só, tá? Não vai fazer um festival de cores, porque depois eu preciso entender o que é o que. E aí você só vai ligar. O que for paisagem humanizada, você clica aqui e leva lá na paisagem humanizada. Nossa, professora, você não está ligando direito. É, porque a professora está fazendo com o mouse. Ok? E assim a gente vai treinando essa atividade aqui que a gente vai utilizar, certo? Então, vai estar disponível para vocês lá, bem bonitinho, e a gente vai começar a utilizar mais o Jamboard para matemática, para ciências, que a gente vai começar agora a ver os tipos de animais. Vai ser uma ferramenta bem bacana, que vai sempre estar disponível lá já no Google Class, quando eu mandar a atividade. Vocês acessando com a conta da escola, vai ter acesso à ferramenta normal. E aí a gente continua lá na página 268, olha lá, vai falar das transformações da paisagem. Então vai falar das cidades, que a turma da Elaiva está super curiosa para saber como que era a vegetação natural, próximo da escola que eles estudam. Então vocês vão ter que ler as tirinhas para poder responder as perguntas que vão vir a seguir. Então faz a leitura, a interpretação, e a partir disso vocês conseguem responder a primeira e a segunda pergunta aí que as crianças estão fazendo. Pode responder direto na apostila, tá ok? Esse aqui eu não vou fazer o formulário. Por fim, tem o super desafio, que vocês vão precisar utilizar o material de apoio que tá lá no seu livro, né? Que eu coloquei até aqui do ladinho para você saber exatamente qual é o que você tem que recortar. E aí ele fala assim, ó: agora que sabemos que as pessoas modificam as paisagens naturais, destaque as figuras do material de apoio em ordem, apontando quais paisagens aparecem primeiro e quais vieram depois. Não se esqueçam de observar as formas de ocupação do espaço pelas pessoas e a construção da infraestrutura urbana para indicar a sequência correta. Então, o que você tem que lembrar aqui? O que isso tudo está sendo dito aqui, professora? Aqui tem a ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é para você recortar e colar na ordem dos números. Não é isso. Não é isso. Tem uma ordem dos números, mas você vai ignorar ela. Você tem que pensar assim: como era a paisagem antes de tudo? Ah, era só vegetação. Ok, então ela vai ser a primeira. Começou a surgir o homem, aí começou a construção de uma casinha. Ok? O homem começou a melhorar seus conhecimentos. Surgiram mais casinhas. Ok? O homem começou a melhorar mais seu conhecimento. Surgiu a rede elétrica, que é a energia para poder os postes de luz. Ótimo. Melhorou um pouquinho mais, surgiram os carros. Ótimo. Melhorou um pouquinho mais, surgiram os prédios. Ok? Então é isso que quando ele fala de infraestrutura. Então você não vai seguir a ordem dos números que está ali nas figuras. É só para você saber que tem 12 pecinhas e que você vai colar as 12 pecinhas. Você tem que colar, levando em consideração que tem que começar com a paisagem natural. Aí ela foi sendo modificada, foi sendo humanizada, lembra? Que é o que a gente está tratando. E aí a gente finaliza. Professora, todas as figuras vão ser coladas? Sim, todas as figuras serão coladas. Como que você vai corrigir isso? Fotografia, ok? Então, olha só, para não ficar dúvida, dessa matéria de geografia, a única página que eu vou mandar o formulário é o exercício da página 265. Todas as outras você me manda a fotografia aqui mesmo, aonde eu postar a atividade, ok? E do Jamboard, que é aquela atividadezinha bonitinha que você vai ligar lá para mim, você terminou de fazer, me envia, ok? Igualzinho nós estamos fazendo as outras atividades, e aí então
vai ficar tudo certo, eu recebo aqui tranquilo e consigo enviar para você a correção para a gente fazer tranquilamente as atividades e você fazer as suas correções, tá certo? Então, dúvidas a gente vai se falando, capricha na atividade, faz a leitura, assiste o vídeo quantas vezes precisar, capricha na letra e vamos dar conta disso daí. Então, um beijo e até a próxima aula!